Informação importante, polêmica. A Justiça de São Paulo negou o pedido de divórcio feito pela apresentadora Ana Hickman com base na Lei Maria da Penha, o que poderia acelerar a separação dela do empresário Alexandre Correia. O juiz responsável decidiu enviar o processo a uma vara de família. Muriel Porfírio conta pra gente o que a justiça alegou para rejeitar esse pedido. Muriel, boa tarde, querida. E eu queria que você realmente explicasse, porque eu confesso que não dá muito para entender, porque ela alegou que foi agredida e, ao que tudo indica, caberia perfeitamente a Lei Maria da Penha nesse caso. O que o juiz entendeu? Raquel, uma boa tarde para você, para quem nos assiste no 360. A gente teve acesso a essa decisão do juiz, que nesse caso, inclusive, que está sob sigilo de justiça. E aí o juiz aponta algumas razões para realmente levar essa questão, esse processo para a vara da família. Quais são as razões? Ele cita que violência doméstica é um dos motivos pelos quais a apresentadora deseja se separar do agora ex-marido, né, que ela tenta se separar dele. O juiz cita que existem outras questões, outros motivos graves e que precisam de aprofundamento. Também cita a questão da visitação e também da guarda do filho mais novo do casal, na verdade do único filho do casal. Ele cita que essa é uma questão que não é de competência também da vara criminal, da vara de violência doméstica e sim da vara da família. E aí tem uma questão muito técnica que o juiz cita também, falando que o processo em Itu especificamente, em Itu não existe uma vara especializada, seria um juizado especializado de violência doméstica, que é onde esse caso deveria tramitar. A gente lembra que em Itu foi onde esse processo foi aberto, porque era onde o casal morava, era onde ficava a mansão da família e é onde a Ana continua morando por lá. E vamos lembrar que no último domingo a Ana falou pela primeira vez sobre esse caso, a Record. Ela contou que estava conversando com o filho dela na cozinha, quando o Alexandre Correia teria ouvido algo de que não gostou, foi confrontá-la, aí começou uma discussão, ele teria ido para cima dela e nessa entrevista em que ela fala pela primeira vez, ela confessa que sim, ele teria agredido ela, que ele teria tentado dar uma cabeçada nela e que ele só não conseguiu dar a cabeçada porque ela teria se esquivado. Além disso, ela confirma também que ele fechou a porta da cozinha no braço dela. Ela também admite que existem muitas dívidas e que ela não sabia da existência dessas dívidas porque o Alexandre Correia seria o responsável por gerir as empresas do casal e agora ela está sabendo dessas questões e agora está entrando com esse pedido de divórcio, inclusive com questões envolvendo falsidade ideológica, segundo a própria Ana Hickman. E depois da decisão do juiz, ela se manifestou nas redes sociais e ela disse que Deus vai agir no momento certo, mas, portanto, seriam esses motivos. Ao todo, 3 motivos que o juiz está apontando nessa decisão para levar para a vara de família. O primeiro motivo, então, a questão da violência doméstica, que não seria a única razão, envolvendo outras questões graves que o juiz não especifica, mas que pode ter relação com a partilha de bens. A outra razão também seria a questão do filho do casal, do único filho do casal. E a terceira razão, uma questão extremamente técnica, envolvendo o juizado especializado de violência doméstica, que não existe em Itu, no local onde o processo foi aberto. Raquel. Eu ia te perguntar exatamente isso, Muriel, essa manifestação que você trouxe dela no final, se a defesa dela havia se manifestado, havia se posicionado em relação a isso, ao juiz ter negado a continuidade do caso com base na Lei Maria da Penha. Por enquanto ainda não, viu? O processo ele segue sob sigilo, é isso que a defesa dela tem se manifestado com relação a isso. Ela fez só um post nas redes sociais, não relatando nada sobre essa decisão do juiz, mas falando em resumo que Deus vai agir no momento certo. Esse então é um posicionamento que ela faz nas redes sociais hoje, depois de sair essa decisão. E lembrando que a própria Lei Maria da Penha, quando a gente fala nessa lei que fala sobre a separação, sobre o divórcio, aplicando a Lei Maria da Penha, a lei fala especificamente isso, que a partilha de bens, nesse caso, teria que ser direcionada especificamente para a vara da família e que não seria de competência da vara da violência doméstica. Portanto, mais um ponto aí também que a gente pode imaginar que pode ter contado para o juiz ter levado esse caso para a vara da família. Raquel. Obrigada pelas informações, Muriel Porfírio. Obrigada pela apuração, por ter tido acesso ao processo. A gente continua acompanhando esse caso, contamos com você.